a paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus o milagre, o agir, o mover de Deus. A presença de um Deus Pai Todo-Poderoso, pedir o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, pedir ao Deus de Israel perdão e misericórdia todos os dias. Todos os dias, amados, eu oro a Deus e peço perdão e misericórdia para poder entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Amados, a necessidade da oração, do clamor a Deus. Nós somos pecadores, falhos e errantes e pecamos todos os dias, tanto por pensamentos, atos ou palavras. Precisamos de Deus todos os dias, por isso que a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Por que, amados? Por que orai sem cessar? Porque nós pecamos sem cessar, erramos sem cessar, precisamos da proteção e dos livramentos de Deus sem cessar. Precisamos de Deus tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Precisamos de Deus todos os dias. Por isso devemos orar todos os dias, pedir a Deus perdão, misericórdia, o agir, o mover, agradecer a Deus pelos seus livramentos, e tantos e tantos e tantos são os livramentos de Deus. A bênção de Deus, o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo para que toda a enfermidade venha a ser repreendida, toda doença, toda dor, todo sofrimento. Oramos ao Deus de Israel pedindo todos os dias a proteção, os livramentos de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que nós oramos sem cessar. Oramos uns pelos outros. Por quê, amados? Porque precisamos ter comunhão. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode viver igual uma igreja aonde sejam ermitões trancados numa caverna, que não tenham mais comunhão uns com os outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós temos comunhão com os irmãos. Ajudai uns aos outros, fazer o bem ao próximo. Se nós vemos todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ver ensinamentos para que pessoas fiquem isoladas numa caverna. Por isso que Deus diz: saiam da caverna. Quantas pessoas estão numa caverna nas suas casas, que não vão mais em nenhuma reunião da família e nenhum culto buscar a Deus, que se não unem, não reúnem e não unem, mas com pessoas isoladas, pessoas trancadas, talvez decepcionadas, talvez frustradas, pessoas talvez decepcionadas com algumas religiões, com alguns líderes religiosos, pessoas talvez decepcionadas com a vida, com os escândalos, acabaram colocando na sua mente que eles devem ficar trancadas em casa, buscando a Deus, e está bom. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Glória a Deus, aleluia. Amados,
tem um ensinamento de entrar no seu quarto e fazer a oração, para falar com Deus, para pedir a Deus, para orar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a Bíblia fala também sobre aonde nós devemos ter união com os irmãos. Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, quando Ele escolhe os 12 apóstolos, Ele está mostrando, glória a Deus, aleluia, sobre unir, ter comunhão, ter união com os irmãos. Jesus poderia, Ele só, poderia pregar, poderia anunciar o reino de Deus, mas Ele escolheu pessoas, porque, glória a Deus, aleluia, Ele quer uma igreja que tenha união. E hoje nós vemos centenas, milhares de religiões que umas não têm união e comunhão com as outras. Por quê? Será culpado os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Será culpada a palavra de Deus? Amados, por quê? Cada denominação religiosa ensina diferente. Cada denominação religiosa tem um sistema diferente, e o seu sistema é o certo, o outro é errado, porque não é igual ao seu, então ela é a igreja verdadeira. Por isso que nós vemos hoje o falar, nós somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Mas se olhar para estas tais denominações que se titularizam a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que ali tem muito pouco dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver ali em várias denominações religiosas, algumas tratam Jesus com desrespeito, algumas tem envolvimentos no ocultismo, na idolatria, envolvimentos na superstição, através das suas práticas de trabalho, através dos seus trabalhos na igreja, o círculo, as correntes, as sessões, descarregos, fogueiras, a superstição através de objetos mágicos, protetores, milagrosos. Todos estes ensinamentos, estas práticas não vieram do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala sobre se reunir, unir, ter comunhão. A igreja primitiva apostólica do livro de Atos dos Apóstolos falam que todos se reuniam num só lugar e buscavam a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Fala sobre se reunir, unir, repartir do pão. Não fala sobre correntes, não fala sobre círculo, mas a igreja não fala sobre estas práticas. Mas na bruxaria, na feitiçaria, no satanismo, ali tem círculo, o círculo das bruxas. Ali tem correntes na bruxaria, na feitiçaria, descarrego, fogueiras, sessões no espiritismo. Nós vemos várias práticas que nasceram no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria e foram trazidas para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, será tão difícil seguir os ensinamentos de Jesus e a doutrina dos apóstolos? Somos tão pecadores, somos tão falhos e precisamos todos os minutos da nossa vida pedir perdão a Deus. Perdão, Senhor, eu pequei, pecamos. E como é fácil acusar os pecados do próximo e assumir aos seus pecados pessoais. Amados, quando uma denominação religiosa
ela ensina errado os seus membros, ela está pecando. O membro, o líder que ensina errado, ele está pecando, e através dos falsos ensinamentos, ele está fazendo que os seus seguidores venham a pecar. Quando uma pessoa ela tem um pecado pessoal na sua vida, ela peca perante Deus, mas quando ela ensina errado, na sua denominação religiosa, ela peca e também faz que outros venham a pecar. Os ensinamentos contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são pecados. Quantas pessoas estão praticando a idolatria? Condenado por Deus, condenado pelo Senhor Jesus Cristo, ensinando, fazendo pessoas a pecar, fazendo pessoas a errar, conduzindo pessoas para o erro, como a Bíblia diz, um cego guiando outro cego. Como pode um cego guiar outro cego? Quando um líder começa a ensinar ensinamentos contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele é um cego guiando os seus seguidores. Nós vemos, amados irmãos, um abismo chamando outro abismo. Quanto mais heresia, mais abismo. Quanto mais falso ensinamento, mais abismo. Mais brechas para o inimigo entrar. Por isso que nós vemos muitas denominações religiosas naufragando na fé, porque deixam brechas, frestinhas para que o inimigo venha entrar através dos falsos ensinamentos, através das práticas que nasceram no ocultismo, na superstição, na idolatria. Nós vemos várias situações de várias denominações religiosas voltadas a usufruir, manipular, enganar vidas. A ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, a ganância pela manipulação, pelo ter o poder de poder manipular vidas. Em vários líderes religiosos nós vemos estas ações. Em várias nações religiosas, muitos colocam um fardo pesado nas costas de várias pessoas e os próprios líderes não carregam este fardo. Nós vemos de tudo, amados. Vivemos dias maus, aonde a própria Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Satanás, o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. E nós vemos o diabo tentando e oferecendo pecados. E muitas pessoas caem nas astutas ciladas de Satanás. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos, porque somos falhos e pecadores, somos tentados por Satanás todos os dias. Perseguições, calúnias, situações terríveis na nossa vida, problemas, dificuldades, adversidades, desafios diários. Passamos por muitas aflições, passamos por muitas provações, provas
podem vir de Deus. Tentações não vêm de Deus. Toda tentação vem do diabo. Tentação que leva ao pecado. Por isso devemos entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Passamos situações, dificuldades, problemas, adversidades. O inimigo muitas vezes usa pessoas próximas de nós para nos machucar, para nos maltratar, para nos ofender, para nos diminuir. A Bíblia diz que o diabo ele usa quem ele puder, que ele ruge como um leão, louco para tragar, devorar quem ele puder, sem misericórdia. E ele usa quem ele puder. Por isso que muitas pessoas dizem: ah, pastor, pessoas bem próximas, parentes, pessoas da família estão sendo usadas para me destruir. Se a pessoa não vigiar, amados, por isso que a Bíblia fala sobre orai e vigiai. Pessoas que se acham de Deus, pessoas que se acham que estando na igreja estão livres do inimigo, e muitas usadas pelo inimigo dentro da igreja. Como assim, pastor? Pedro não andava com Deus, e chegou um momento que ele quis impedir o plano de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou ele de diabo. Judas não andava com Jesus, traiu Jesus. Nós vemos, amados, muitas pessoas traindo Jesus dentro da igreja, quando trazem falsos ensinamentos, falsas doutrinas, quando vão contra o Senhor Jesus Cristo, quando tratam Jesus como um Deus insuficiente, um Deus menor, estão traindo o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, amados irmãos, pessoas trocando Jesus por falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Nós vemos de tudo. Pessoas trocando a adoração em espírito e verdade a Deus por uma adoração através de uma imagem, de um ídolo, de uma escultura, de um amuleto, de um objeto. Trocando os ensinamentos de Jesus por círculo, correntes, sessões, descarregos, trocando o poder do milagre no nome do Senhor Jesus Cristo por um milagre através de um objeto, através de algo palpável. Nós vemos hoje pessoas traindo a palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Precisamos de Deus. Dificilmente a pessoa poderá dizer: já quero encerrar esta pregação, esta palavra, eu não vou pecar mais, eu não vou errar mais, porque pecamos todos os dias. Somos pecadores. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através da união com Cristo, somos chamados filhos de Deus. Todos pecaram. O único justo que andou sobre esta terra se chama Jesus Cristo de Nazaré. E em nome de Jesus, neste momento,
Eu quero repreender todas as obras do diabo, repreender todas as tentações do inferno, repreender todas as obras de ocultismo que não venham ter poder sobre as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Pedir o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, a misericórdia, o perdão de Deus todos os dias. Todos os dias, orai sem cessar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, cura todos os enfermos, sara todos os feridos, liberta todos os cativos, cura todos os enfermos, Pai, salva todos os perdidos que ouvirem esta oração. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, Pai. Limpa-nos, Pai, por dentro e por fora. Eu te peço, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo de Israel. Eu peço paz em Israel, paz em Jerusalém, paz na terra, na Ucrânia, paz nas famílias, paz na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a cura, Senhor Deus, a bênção na nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, abrindo portas, Pai, de emprego, de vendas, na aposentadoria, aonde a pessoa tiver uma causa trabalhista, esperando algum dinheiro dentro da lei, dos homens e de Deus, porque a bênção de Deus está dentro da lei de Deus, do justo. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.